Boa noite, meus irmãos. Mais uma oportunidade de estarmos juntos para o nosso culto de estudo bíblico. Hoje vamos trabalhar o Salmo 137. Abra sua Bíblia para o Salmo 137. O Salmo 137 ele traz a seguinte mensagem: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der a pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pagar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos continuar cantando, louvando ao nosso Deus com dois cânticos. Graças a paz, meus irmãos. Boa noite. Vamos louvar ao Senhor com duas canções: Luz do Mundo, Viestes à Terra. O refrão fala: vim para adorar. A gente te convida a adorar ao Senhor nessa noite com essa canção. Luz
continuar louvando ao Senhor com outra canção que chama Me Derramar. Nesse espírito de rendição, de rendimento ao Senhor, vamos continuar louvando. Muito bem, louvar ao Senhor sempre é saudável, não é? Para a nossa alma, para o nosso corpo cristão. Muito obrigado, Deus continue te abençoando. Voltando aqui para o Salmo 137, esse salmo ele é um cântico de Sião, é também um salmo imprecatório, ele especialmente ele inflama, ele traz a gente para um equilíbrio, aonde a gente vai voltar o nosso pensamento, o nosso coração para essas coisas que estão acontecendo, para todos esses abatimentos. Embora também a gente não tenha quem é o autor desse salmo, ele partilha esse desespero lá de Lamentações, esse desespero que sofreram por conta da destruição de Jerusalém pelos babilônicos nos anos 586 a.C. E é um salmo perturbador, porque ele aborda essa emoção profunda. E é bem dentro desse ambiente que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, por conta desse vírus que vem destruindo e abatendo muitas pessoas, sejam elas quem forem, não importa, o vírus ele vem
ele invade o corpo, e se nós não tivermos ali quem possa combater dentro do corpo, nós vamos ser abatidos. Então, esse Sião, esse monte do templo dos judeus em Jerusalém, essa palavra era usada para representar a cidade em si. E Babilônia foi essa nação usada por Deus para castigar o povo de Judá e também destruir a cidade de Jerusalém nos anos 586 a.C. Foi um local também de cativeiro dos judeus que sobreviveram à guerra. Contra a guerra de Babilônia, essas colônias de cativos, elas ficaram ali perto dos canais da Babilônia, e nesses locais eles lamentavam sobre a sua separação do Senhor e a ausência do local de adoração. Veja como é importante o local de adoração. Podemos sim ser igreja em casa, ser igreja aonde nós estamos, mas o lugar de adoração, o lugar da nossa comunhão, o lugar do nosso ajuntamento fortalece o nosso espiritual, a nossa vida. Então, o Salmo 137 revela a nós esse período do cativeiro e se divide da seguinte forma: primeiro, lamentação na Babilônia, a lembrança da destruição de Sião, que são os versos de 1 a 3. Em segundo lugar, o desejo de ver Jerusalém, de voltar a cantar em louvor a Deus, nos versos 4 ao verso 6. E o desejo de represálias contra Edom e Babilônia por sua destruição de Jerusalém, nos últimos versículos de 7 a 9. Então, inicialmente, nós temos essa lamentação, o verso de 1 a 4, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico ao Senhor em terra estranha? A Babilônia foi um dos grandes impérios da história do mundo. Quando esse salmo foi escrito, os judeus haviam sido pegos e viviam ali em um exílio involuntário. E parece que é a mesma coisa, né? Estamos aí nessa clausura, estamos aí presos em casa involuntariamente. E, de fato, não queremos ficar ali, mas precisamos por conta desses acontecimentos. Então, lá, nesse exílio involuntário, o texto diz que eles choravam. E as emoções dos salmos estão claramente marcadas, meus irmãos, porque, de fato, essa lembrança de Sião é uma lembrança dolorosa. Pense você aí que está na sua casa, a lembrança da comunhão com os irmãos. Há mais de um ano, muitos dos nossos irmãos não estão podendo vir ao templo, vir adorar, estão adorando pela televisão, estão adorando por esses smartphones que você tem, e não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Então, esse momento de dor, para quem está no cativeiro, ele aumenta, não é? Ele aumenta. Por quê? Porque a gente está impedido, e às vezes as pessoas que estão à nossa volta nos questionam a respeito do que Deus está fazendo a respeito de todas essas coisas. Então, o texto fala que penduramos as nossas harpas. Tocar música alegre para o Senhor sempre foi e sempre é a alegria do crente, não é? Principalmente quando fazemos isso
para o louvor a Deus. Então é muito difícil quando a gente não pode expressar essa nossa alegria, esse nosso louvor pelo cântico, pela nossa devoção ao Senhor. Então, qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de música em louvor a Deus, ela vai sempre revigorar e animar o nosso coração. E essas palavras dos nossos cantores, não é? Dos nossos, aqueles que estão nos prendendo, parece que é insulto, e é mesmo. Em segundo lugar, a gente vê o hino que continua com uma declaração de fidelidade do povo de Deus. Os versos 5 e 6: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita, não é? Apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, se eu me esquecer de ti. É difícil para qualquer um de nós pensar nisso, não é? O amor que a gente tem pelo Senhor, pela casa de Deus, pelas pessoas que nos são, não é, diletas, que estão na nossa comunhão. Como que isso pode acontecer, não é? Como que isso vai tirar de nós a alegria e o prazer? A gente não esquece. Esses dias mesmo, quando celebrávamos aqui o aniversário da igreja, a nossa irmã Aparecida Maria, não é? É a nosso membro de início dessa igreja, compartilhando ali coisas de mais de 80 anos atrás. Coisa interessante, meu, coisa fantástica é poder a gente ter essa memória, que é uma memória festiva, uma memória alegre daquilo que a gente vive no meio com o povo de Deus. Como a gente observa muitas vezes nos salmos, esse amor, ele não é um amor apenas pelo lugar, mas é um amor que se estende na função da vida de cada um de nós. E era em Jerusalém que o templo tinha sido construído, o templo, a casa de Deus. E nós temos aqui, não é? Esse templo, esse local aonde a gente pode entoar esses louvores na nossa comunhão e levar isso até o nosso Pai. O salmista continua, e em terceiro lugar a gente observa que esse cântico ele encerra com um apelo e desejo expresso de algo que acontece com o povo inimigo. O lugar era sagrado por conta da presença de Deus. O Salmo 137, no versículo 7, ele fala assim: lembra-te, Senhor. Depois de falar aproximadamente e apaixonadamente da sua lembrança e esquecimento, verso 4 a 6, o salmista que invoca ao Senhor a lembrar-se dos atos abomináveis desse povo de Edom, na época das tribulações de Jerusalém. Temos isso com clareza no Salmo 129. Ele fala: arrasai-a. Os homens de Edom zombavam, ironizavam, enquanto a cidade era lamentavelmente destruída, queimada, arrasada. O que isso traz ao seu coração, meu irmão? O que isso traz? Com certeza, o que a gente tem visto enfraquece a gente, tira de nós o pulsar pela evangelização, tira de nós a ardência de sermos povo de Deus e que precisamos levar esperança e fé a todas essas pessoas que estão nas portas dos hospitais por aí afora,
lamentando perdas e lamentando porque não tem a sua assistência, não é? Não podem receber cuidado. O verso 8 fala: filha de Babilônia. Já analisamos que a expressão correspondente aqui, a filha de Sião, seria melhor traduzida por filha de Sião mesmo, não é? Quando você lê lá o Salmo 9, verso 14, você vai ter mais clareza disso. Ou seja, Sião não tinha filha, ela era em si a filha de Deus, termo consagrado e diferente. Será possível então que neste local as palavras filhas de Babilônia estejam sendo usadas com sarcasmo? Sião é filha do Senhor, não de Babilônia. Ela pode ser descendente de um Deus qualquer, mas não do Senhor. Filha de Babilônia não tem nada a ver com o Pai. E finalmente, o Salmo 137, verso 9, ele diz: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Feliz aqui é o mesmo termo para o bem-aventurado que inicia o primeiro salmo, lá no verso 1 do Salmo 1. A bênção viria na forma do exército persa, que destruía a maligna cidade da Babilônia, usando como instrumento o juízo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos lá no texto de Hebreus traz essa clareza para nós no capítulo 1, e eu quero encerrar esse estudo com esse texto, verso 12 até o verso 17 de Hebreus. Também, qual manto os imolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, quando nós pegamos esse texto e a gente percebe, descobre essa maneira de Deus, não é? Destruir aquele quem Ele quer, a gente precisa entender, meus irmãos, de que cada vez mais precisamos nos achegar ao Pai, nos achegar ao Senhor. Então, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. É momento disso, de lamentação, mas é momento também de saber que temos um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor continue esta noite falando ao nosso coração. E vamos ter agora um momento de oração. Eu queria orar com os meus irmãos, e essa oração ela vai abranger algumas coisas, e eu queria que você depois, então, no seu quieto aí, você pudesse colocá-las diante de Deus novamente. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, eu quero nesta noite colocar as famílias da igreja diante do Senhor, cada uma delas, Senhor, com as suas necessidades, com as suas privações, com seus medos, com as suas angústias, com as suas alegrias. Eu quero colocar cada uma delas diante do Senhor. Leva, Deus, a cada uma delas a Tua presença, essa presença que é santa e bendita. Quero também, meu Pai, colocar diante do Senhor meus irmãos que estão enfermos, que estão sofrendo de enfermidades outras, e também dessa Covid que tem trazido, Pai, tanto medo, tanto espanto. Quero estender esse desejo também, esse pedido para os seus parentes, para os seus amigos, que também sofrem enfermos, e sofrem também
por conta da Covid. Tem misericórdia, Deus, assiste cada um no seu leito, assiste cada um com os seus medos, com as suas angústias. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia também da nossa cidade que está afetada por essa parada também, os empresários, aqueles que precisam de se alimentar, aqueles que precisam ter dinheiro na mão para poder, ó Deus, continuar a sua vida. Ó Pai, tem misericórdia, ajuda-nos, ajuda também as nossas autoridades, para que tenham coerência, para que tenham, ó Deus, o mesmo pensamento, a mesma direção, o nosso presidente, o governador, o prefeito, para que tenham uma convergência, para que essa dificuldade que estamos passando seja, ó Deus, contornada e controlada. Que eles possam, sim, como político, fazer a sua parte, mas que a medicina, que os médicos possam dirigir, ó Deus, os tratamentos e assim por diante. Abençoa também os trabalhos virtuais da igreja, como esse que estamos fazendo agora. Não era assim que queríamos, mas é assim que estamos fazendo. É esse o momento de trabalharmos dessa forma. Então, abençoa, ajuda a fazer o melhor, a alcançar o nosso irmão na igreja da melhor forma. Também peço, Pai, pela fidelidade dos irmãos da igreja no seu compromisso financeiro com a igreja. Nós sabemos, ó Pai, que não está fácil para ninguém, mas também não está fácil para mantermos os compromissos da igreja. Então ajuda e dá-nos, ó Deus, condições para que isso seja feito na vida e pela vida de cada um deles. Oramos também pelo mundo, para que haja, ó Deus, também o alcance do Senhor nas famílias dos nossos irmãos missionários, que eles possam estar sendo protegidos também pelo Senhor e livres, ó Deus, de qualquer tribulação, de qualquer mal que possa vir a ser, ó Deus, na vida deles. Tem misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Oro agradecido ao Senhor por esse momento, pedindo que o Senhor dê força e nos dê coragem para passarmos por essa hora, por esse momento que o mundo tem vivido. E o Senhor nos colocou nesse momento, nessa hora, para vivermos isso. Então, que a gente possa viver, Pai, da melhor forma. Que o Senhor nos abençoe. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Muito obrigado. Tenha uma boa noite a todos.